Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Felipe Carvalho, amados irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, pela TV Horizonte Rádio América. Hoje a liturgia nos fala sobre um tema já presente na Bíblia e que é para nós um sacramento. A possibilidade de, diante dos ministros escolhidos pelo próprio Deus, recebermos o perdão dos nossos pecados. No Evangelho que nós ouvimos de Mateus, no capítulo 9, ele conta essa história de uma forma diferente do que os outros evangelistas, Marcos e Lucas, contam. É uma história bem conhecida, mas conhecida sobretudo por aquilo que acontece na narrativa de Lucas e de Marcos. Porque este homem paralítico que é trazido até a sinagoga para ser apresentado a Jesus, nos evangelhos de Lucas e de Marcos, 4 amigos descem com este paralítico pelo telhado da sinagoga. Até que, vindo do alto daquela sinagoga, o paralítico pudesse chegar até onde Jesus estava, porque a igreja estava abarrotada de pessoas. Não era possível entrar na igreja pelas suas portas. É uma imagem bem conhecida que Mateus não se utiliza. E não se utiliza por conta de um motivo bem importante. Quando os evangelhos de Lucas e Marcos terminam essa narrativa, o povo se enche de temor e glorifica a Deus por causa do milagre que aconteceu, por causa do paralítico que voltou a andar. Mas no evangelho que nós ouvimos hoje, o povo se enche de temor e glorifica a Deus por causa do poder de perdoar pecados que Deus dá aos homens. Então o foco do evangelho que nós acabamos de ouvir é Deus que concede o poder de perdoar pecados aos homens. E talvez o nosso tempo atual vá nos tirando essa grande graça que o Senhor nos concedeu. Nós corremos o risco de ir nos tornando materialistas demais, no sentido de que a gente se preocupa com todos os cuidados do nosso corpo, nós nos preocupamos com tudo aquilo que é visível, mas a nossa vida espiritual, que tem um caráter que a gente não pode ver, a gente começa a esquecer. E aí podemos fazer uma comparação ao dizer que, da mesma forma que podemos purificar o nosso corpo pelo banho, a mesma forma que eu posso purificar todo o meu aparelho digestivo a partir do jejum, da mesma forma que o ser humano tem essa força de se purificar, nós também somos chamados a essa purificação espiritual. Nós não a vemos, mas ela é ainda mais importante do que esta purificação corporal que nós fazemos todo dia pelo banho, e algumas outras pessoas têm crescido na consciência de fazer jejum intermitente e companhia ilimitada. Mas as coisas de Deus são maiores do que isso.
Cuidar dessa nossa necessidade espiritual é muito maior do que essa necessidade corporal. Não que devemos deixar o nosso corpo de lado e não cuidar dele, mas essa nossa alma, esse nosso princípio de eternidade que o Senhor nos concedeu, é algo que vai além. É algo que nos levará a este reino dos céus. Não é fazendo jejum intermitente que nós seremos salvos. É cuidando da nossa alma, é cuidando deste bem precioso que o Senhor nos concedeu. E nós somos hoje chamados a esta realidade, a voltar o nosso olhar para o Senhor que perdoa os nossos pecados. E em todo o Evangelho de Mateus, sobretudo lá no capítulo 18, nós encontramos o lugar que Jesus nos dá este poder. Não é de qualquer jeito. O lugar que o Senhor nos concede para que possamos ter os nossos pecados perdoados é dentro da comunidade cristã. E a igreja foi desenvolvendo isso ao longo dos séculos, daquilo que foi dado pelo próprio Cristo. Não foi uma invenção da igreja, não é uma ideia minha, mas é o chamado de Deus a pessoas específicas dentro da comunidade. Hoje na igreja nós recebemos, por meio dos padres, bispos, o perdão dos nossos pecados. O Senhor não diz a nós: olha, volte o seu olhar para mim e me confesse os seus pecados que eu vou te perdoar. Não. Ele dá o poder a homens para poder fazer isso. São pessoas escolhidas para isso. Por que é assim? Porque é Deus que faz dessa maneira. É Deus que se manifesta diante de nós desta maneira. E a gente pode entender isso olhando para a história da revelação. Deus sempre quis se utilizar de pessoas. Ele poderia vir ao mundo por um estalo de dedos, mas Ele escolheu Maria para que Ele pudesse vir a este mundo. Nós ouvimos na primeira leitura que Ele escolhe Abraão, e Ele escolhe tantos outros para poder realizar a sua missão, e escolhe pessoas que não são as mais santas, não é porque são as mais perfeitas, mas simplesmente porque foram chamadas. Eu ainda estou me preparando para isso. O padre Felipe já é padre, já tem essa autoridade recebida de Deus, mas não se trata de qualidades, não se trata de nenhuma outra coisa que não do desejo do Senhor de se utilizar de pessoas para que a sua graça chegue aos outros. Nós somos chamados a esta atividade, a esta graça de se encontrar com Deus de misericórdia. É algo tão simples, óbvio, cheio de vergonha às vezes de chegar para alguém e dizer eu fiz isso e fiz aquilo. É muito natural. Mas é algo tão simples de chegar para alguém ali que, sendo um ministro ordenado, faz às vezes do próprio Deus. Em nome de Cristo, dá este perdão dos pecados, simplesmente dizer e receber do Senhor a sua misericórdia. Que beleza! É um tribunal onde nós nos colocamos na certeza de que a misericórdia do Senhor nos será concedida. O Senhor nos dá isso gratuitamente. O Senhor se entregou a nós por isso. Na primeira leitura, nós ouvimos do sacrifício de Isaque por Abraão. Desde a igreja primitiva, se vê nesta leitura uma prefiguração do Deus que entregou o seu Filho único. Tal como Abraão estava para entregar o seu filho, Isaque, Deus, Pai, entrega a Jesus Cristo, o seu Filho único, como uma oferta por mim e por você. Ele é a descendência. Ele morreu para nos libertar deste pecado. Por meio do batismo, nós somos libertados desta força do pecado original e de todos os demais pecados que nós vamos colocando sobre as nossas costas durante esta vida. Deus continua nos perdoando a partir dos seus ministros ordenados. Que beleza o Senhor nos concede. Quanta graça e misericórdia Ele nos dá. E termino aqui fazendo só uma espécie de testemunho. Eu tive a oportunidade, e digo oportunidade porque eu aprendi com isso, anos atrás, de ficar alguns meses sem confessar. Há já muitos anos eu tinha me colocado como caminho confessar todos os meses. E tendo ficado alguns sem, eu fui perceber depois que eu voltei ao sacramento da confissão, a diferença da minha vida espiritual. Enquanto eu estava
há mais tempo sem a confissão, eu me sentia mais com dificuldade de poder rezar. Eu não tinha, parece que a luta para me conseguir colocar em oração era muito maior. Parece que também a paz, a alegria, que não está ligada a nada, mas a simples alegria de estar vivendo, de se estar com Deus, parece que aquilo foi ficando comprometido. E eu pude perceber isso tendo passado alguns dias da minha confissão, e eu vi que era mais fácil rezar, era mais fácil se sentir bem, era mais fácil estar junto de Deus. E eu não quero dizer aqui que a confissão é uma espécie de remédio que nós tomamos e como um Rivotril nos dá paz e tranquilidade. Eu quero dizer que o pecado, ele nos faz mal. Ele não só nos mata mortalmente, mas ele prejudica a nossa vida espiritual e em todos os outros sentidos também ele nos compromete. À medida que nós voltamos à misericórdia do Senhor, ele nos fortalece com seu perdão, para que a nossa vida possa seguir o seu curso natural, para que a gente consiga, ainda com a inclinação para o mal, de uma forma mais leve que seja, nos colocarmos em oração, buscando sempre ao Senhor que nos ama e que está disposto a nos perdoar. Se estamos longe deste sacramento, busquemos nos reconciliar com o Senhor. E aqueles que já o buscam, sejam persistentes, ainda que muitas vezes confessemos os nossos mesmos pecados, mas sejamos persistentes, pois continuando assim o Senhor, na certeza da sua misericórdia, nos concederá a sua luz eterna no momento da nossa morte. No momento de silêncio, ofertemos a nossa vida ao Senhor, pedindo que Ele nos convença da necessidade deste sacramento e, sobretudo, nos convença da sua misericórdia sempre pronta a nos perdoar. Coloquemo-nos de pé e ofertemos ao Senhor as nossas preces. Juntos responderemos: